Alô. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Oxa, que bom. Agora sim, melhorou. Achei que eu estava sozinho. Não, estamos cheio de gente aqui hoje. Que bom. Irmãos, vamos abrir lá nossas Bíblias no Evangelho de Lucas. Hoje no capítulo 7. Evangelho de Lucas, capítulo 7, versos do 1 ao 17. Acompanhem comigo a leitura, depois vamos orar. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião doente e quase à morte, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curado o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que lhe faças isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas dize uma palavra e meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sobre o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão. E os que o carregavam pararam. Disse Jesus: jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Oremos. Pai querido, muito obrigado mais uma vez por estarmos aqui reunidos em nome de Jesus para te honrar com este culto. Aceita a nossa adoração, nosso louvor. Fala conosco, ó Deus, pela tua palavra, nos exorta, nos ensina, nos encoraja, renova nosso ânimo. Ajuda-nos a compreender os princípios aqui deste momento tão importante do ministério de Jesus. Assim eu te peço, agradecido já em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Nós terminamos o capítulo 6 com Jesus terminando a sua mensagem do monte, o sermão do monte. Agora Jesus desce do monte e surgem dois momentos. Começam agora uma sequência de eventos dentro do seu ministério público que vão confirmar a sua messianidade. Vão confirmar que ele é aquela profecia do Antigo Testamento de que viria um libertador, viria um resgatador, viria um rei. A providência de Deus para a nação de Israel viria. Então uma sequência de eventos vem para atestar ou testificar de que Jesus era esse prometido.
do Antigo Testamento. Nós temos dois momentos aqui muito importantes. Assim que Jesus desce do monte, acontece a cura do servo, do escravo, de um centurião romano gentio, dos versos 1 a 10, e dos versos 11 a 17, temos ali Jesus dando vida ao filho único da viúva de Naim, da cidade de Naim. Dois episódios muito interessantes e marcantes para este momento de descida, depois de Jesus colocar todos os princípios do reino, de um cidadão do reino dos céus. E voltando à lembrança que nós estamos lidando aqui com essa pegada bem Jesus homem, a natureza humana de Jesus aqui sendo exposta nesses relacionamentos que ele tem com os discípulos e as pessoas que o seguiam, e esse duro relacionamento com os mestres da lei, os fariseus. O fato é que Jesus, mais uma vez, escolhe Cafarnaum como residência. Ele desce do monte e vai para Cafarnaum, conforme o verso 1 nos diz. E há toda uma estratégia nisso. E é interessante pensar nesse aspecto também, como Jesus, no seu ministério público, agiu estrategicamente. As coisas não aconteciam acidentalmente. Aí você pode pensar, mas pastor, Jesus ele é Deus, é soberano, onisciente, onipresente, onipotente. Tudo bem, é isso tudo. Mas também é o Jesus homem. E ele desce para Cafarnaum por uma série de circunstâncias, dentro da sua soberania, mas também dentro de uma realidade estratégica. Cafarnaum era um ponto muito importante naquele contexto ali, porque aquela cidade se encontrava numa rota comercial muito forte. Muitas pessoas passavam ali por Cafarnaum, que ficava entre Jerusalém e Damasco. Então, sem dúvida alguma, o ministério de Jesus Cristo, toda a fama, uma grande fama que Jesus já vinha trazendo da sua vida pública, desde antes do sermão até todo o contexto de uma multidão o ouvindo no monte, e a título de anúncio do Evangelho, de testemunho da sua posição divina, era importante estar naquele contexto, onde muitas pessoas o veriam e o reconheceriam, como também o Filho de Deus, ou o cumprimento das profecias messiânicas, mas há um outro motivo importante. E aí, dentro da sua onisciência e soberana vontade, dentro dos projetos de Deus de usar Jesus e revelar Jesus como Filho de Deus ali naquele contexto, os romanos tinham uma UPP em Cafarnaum, uma unidade de polícia pacificadora. E o motivo deles terem este comando militar ali, aquele quartel de controle, é impedir, tentar coibir as constantes rebeliões que os judeus hostis a Roma criavam constantemente naquela região. Então o imperador romano vai e coloca ali uma unidade pacificadora para controlar os hostis, os judeus hostis. E Jesus vai exatamente para ali, para aquela região, onde o comandante daquele quartel, daquela força militar, era um capitão ou um centurião romano, um gentio, que é, nesse primeiro momento aqui, dos versos 1 a 10, um alvo da graça soberana de Deus. E isso, sem dúvida alguma, marcou fortemente aquele momento de pós-anúncio das realidades do reino dos céus, e um primeiro momento de um testemunho público de que Jesus era, de fato, o Filho de Deus. Encontrar-se com aquele centurião seria algo muito especial. Então, logo Jesus chega ali a Cafarnaum, esse centurião, tendo um servo, um escravo, provavelmente do seu relacionamento íntimo, alguém muito próximo dele, a quem ele tinha grande respeito, afeto mesmo, estava muito doente, na verdade o texto nos diz que estava mortalmente doente. E sabendo então o centurião, aquele capitão romano, irmãos, vou fechar aqui, aguenta aí.
Abrindo um parêntese aqui, né? Agora não tem jeito, irmãos, as obras têm que sair. Eu fui despejado definitivamente do meu gabinete. Né? Ainda mais que vão vir gêmeos agora com a Carol aí. Se você descobrir algum lugar que vende berço em atacado, a gente vai lá, tá? Triliche, coisas assim. Ok. Então era, sem dúvida alguma, algo surpreendente o fato de que, sabendo o centurião, até já da fama de Jesus, em toda a Judéia, estava chegando ali na cidade, ele imediatamente, e essa posição desse centurião, desse capitão romano, comandante daquele quartel, daquele local ali, que fazia a defesa daquela região, a proteção daquela região, ou seja, uma pessoa de grande autoridade, grande autoridade. Ele não titubia, sabendo que estava chegando em Cafarnaum alguém que vinha apresentando-se como o Filho de Deus e com uma série de relatos de milagres feitos, de cura física. Ele não postou-se com arrogância ou dentro do seu poder e autoridade militar, muito pelo contrário. Ele aqui deixa implícito para nós que ele percebeu que tinha alguém com mais autoridade do que ele. Que ele poderia comandar tropas de soldados que obedeciam, mas não poderia lidar com a vida nem com a morte. Então isso já está implícito aqui. O texto já nos sugere que este encontro de Jesus com esse centurião romano foi algo, sem dúvida alguma, planejado por Deus. Vamos ver alguns detalhes aqui dos versos 2 até a primeira parte do verso 6. Como já disse, a notícia da misericórdia e do poder milagroso, sobrenatural de Jesus, isso já estava sendo divulgado lá no capítulo 4, verso 37. Já vemos que havia toda uma divulgação, né, do trabalho, da obra de Cristo ali naquela região da Judéia. Isso, obviamente, chegou ao conhecimento do centurião. E esse comandante romano, ele pede para que Jesus vá lá, no verso 2, socorrer, então, o seu servo. Irmãos, como gentio, e isso também nos sugere a ideia de que ele já tinha algum contato com a mensagem que vinha sendo pregada por Jesus. Porque ele tinha uma compreensão, pelo menos, da tensão que já havia entre judeus e gentios, e sabia que Jesus era um judeu, que ele talvez não fosse bem recebido ou bem respondido como gentio. Ele já tinha um senso de que havia, obviamente, né, isso ele tinha um senso, não, ele tinha total compreensão dessa grande desigualdade social que os próprios romanos estabeleceram, e os judeus, um preconceito gigante para com os gentios, e isso certamente estava na mente do capitão romano quando ele demonstra não ter, não sei se a expressão melhor fosse coragem, mas ele teve um temor. E coragem como um capitão romano, um centurião, um comandante de 100. Não faltava coragem para esse homem. O que este homem teve foi temor. Ele já percebia que estava chegando em Jerusalém alguém que ele tinha mais autoridade do que ele. E dizia que vinha da parte de Deus, o Deus dos judeus. Deus já estava agindo no coração deste homem. E ele, sem se sentir digno de dirigir-se diretamente a Jesus, ele pede que os líderes religiosos judeus, exatamente aqueles que vinham perseguindo Jesus, não é de agora, né? Ele pede para que esses líderes religiosos, anciãos ali dentre os judeus, que fossem ali apresentar o seu pedido, a sua súplica em favor do seu servo. E eles fizeram isso. E eles fizeram de uma forma muito interessante, no mínimo interessante. Eles foram falar com Jesus e, literalmente, eles pediram que Jesus fosse curar. É essa a expressão que o texto está dizendo.
Eles pedem que Jesus, vai até o servo do centurião e vai curar aquele homem. Verso 3 nos identifica isso. O verso 4 nos demonstra uma insistência. Me parece que Jesus ficou olhando para eles falando. Eu fiquei tentando visualizar isso aqui. Os caras falando, as judaicas falando. Vocês mesmo que estão me perseguindo, tentando me pegar de tudo quanto é jeito, agora vem dizendo, Jesus vai curar o servo do centurião, e Jesus calado, olhando para a cara deles. Calado, sem emitir talvez nenhum tipo de expressão. Nem desprezo, nem nada de favorável, apenas Jesus olhava. E eles percebendo Jesus olhando para eles, com um aspecto de que, aquela ideia de que, vocês, hein? Sem palavras, aquelas palavras que saem sem a gente falar nada. Eu imagino Jesus bem assim, olhando para eles. E eles se sentem meio acuados, eles começam a fazer uma insistência, um apelo, na verdade. Uma vez que não vinha uma resposta pronta da parte de Jesus, eles começam a apelar, dizendo que aquele gentio merece. Ô Jesus, aquele gentio é muito gente boa, ele construiu a sinagoga para a gente. Ele ama a nossa nação, ele não é igual aos outros, não. Olha aí que você vê no verso 5. Ele ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Eles fazem um apelo, dando assim um ar de muita dignidade àquele gentio, né? Como se os outros fossem um lixo. Aquele é bom porque nos foi favorável, né? Os outros não valem nada, mas esse aqui é bom, Senhor. Jesus ouviu aquilo tudo e não falou nada ainda. Apenas o texto nos diz que depois disso, Jesus foi com eles. Foi até a casa do centurião. E aí surge da metade do verso 6 até o verso 8, vemos que Jesus chegando, antes de chegar ainda na casa do centurião, o oficial romano, agora manda alguns amigos. Este homem estava tremendo diante do Filho de Deus, mesmo sem estar diante dele. O fato dele saber que Jesus atendeu o pedido daqueles homens judeus ali, indicou para aquele centurião que aquele que curava estava indo na casa dele. Indicou para aquele centurião que ele, como um gentio, não foi desprezado pelo aquele que se dizia filho de Deus. E mais uma vez, aquele homem, no alto da sua autoridade, ele pede que alguns amigos vão e interrompam Jesus nessa trajetória até a sua casa, bem próximo de sua casa, e apela através dos seus amigos, na segunda parte do verso 6, dizendo assim, amigos, digam para ele que eu disse assim, Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Irmãos, mais coisas estão acontecendo aqui. Agora esse gentio romano, ele percebendo a sua impotência diante do mestre chegando até a sua casa e do seu servo morrendo, e ele sem poder fazer nada por aquilo, ele se apresenta para o Filho de Deus da seguinte forma, Senhor. Ele estava acostumado de ser chamado de Senhor, mas ele chamar alguém de Senhor só o imperador romano e os generais de Roma. Mas ele vira para o judeu, que ele está sem ver Jesus, apenas sabendo, de ouvir falar quem Jesus era, o que Jesus vinha fazendo. Ele agora inquieto com aquele homem, que vinha na posição como filho de Deus, o Messias esperado dos judeus. Ele via que ele não era digno de ter a presença daquele homem na sua casa. Ele diz, Senhor, não te incomodes, de maneira muito reverente, de maneira humilde, muito quebrantada. Aquele comandante romano chama Jesus de Senhor. Irmãos, ele está impactado pelo fato de que Jesus nem chegou diante dele ainda, mas que ele estaria diante da autoridade do poder do Salvador, do Redentor. E algumas coisas especiais estão acontecendo no meio disso tudo. O fato dele crer nisto
essas convicções já envolvem este contexto aqui, está implícito tudo isso. Ele crendo nessas realidades, mesmo sem Jesus estar presente ali fisicamente, ele diz através dos seus amigos que foram até Jesus: Senhor, eu creio tanto que tu és Deus, que tu és tudo o que estão dizendo a teu respeito. O Senhor não precisa nem vir, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Eu sei que o teu poder é suficiente para daí onde o Senhor está, o Senhor apenas ordenar que meu servo seja curado. Eu tenho total convicção que se o Senhor fizer isso, meu servo será curado. Muito legal isso, irmãos. Um momento que, se você tentar visualizar essas etapas, né, este contexto, essa história contada por Lucas, é muito legal. Algumas situações a gente precisa destacar aqui. Enquanto o próprio comandante romano gentil afirma: eu não sou digno, a judeusada, quando foi lá apresentar a causa do comandante romano, o que eles disseram? Olha, ele é muito digno do Senhor dar as coisas para ele. Ele é muito bom. Ele é muito digno. Mas o próprio comandante romano se apresentou através de seus amigos dizendo: eu não sou digno. Interessante isso, né? Uns contrastes aqui muito fortes. Aqueles judeus recomendaram o centurião a Jesus, mencionando seus méritos, suas qualidades, né? A construção da sinagoga, o seu então, estavam concluindo, né, que o seu amor pelos judeus, tal, pensando que isso, então, que na verdade eles estavam acreditando que sem essas realizações, um gentio jamais seria atendido por aquele que se dizia filho de Deus. Então eles deram uma moral para os gentios, né, ou para aquele gentio. Mas o outro lado da história é que o centurião romano ele nem cogita usar os argumentos que os judeus usaram a favor dele. Não passa, ele nem sugere nada, que eu fiz isso, Senhor, me dá uma ajuda agora, eu fiz isso pelos judeus. Muito pelo contrário. A única coisa que nós vemos esse centurião se apoiando a sua esperança de ser atendido é no fato do poder e na bondade do Senhor Jesus. Aquele centurião, ele está se apoiando unicamente no fato de Jesus ser aquilo que as pessoas estão dizendo que ele é, e ele crê nisso. Pelo fato daquele comandante romano considerar-se então indigno de que Cristo estivesse na sua casa, exatamente por isso ele foi considerado digno de que Cristo entrasse no seu coração. Exatamente por ele se considerar completamente imerecedor do favor de Deus. É exatamente por causa disto que Cristo passou a morar, não somente na sua casa, mas na sua vida. Eu creio que este homem foi convertido aqui. O processo começou quando o seu servo ficou doente. Ele não imaginava o que aconteceria apenas com o deslocamento de Jesus do monte ali até Cafarnaum. Quantas coisas, quanto a obra salvadora de Deus já estaria penetrando na mente e no coração só através das informações que vinham sobre o Filho de Deus, as circunstâncias que Deus moveu para que aquele homem, no topo da sua autoridade, ele reconhecesse apenas a sua indignidade. E isso levou, sem dúvida alguma, a ser alcançado por graça soberana, por graça salvadora. Irmãos, o Senhor Jesus, no seu ministério público, esteve na casa de muita gente, até mesmo na casa de vários fariseus. Lucas 7,36, depois Lucas 14, verso 1. Nós vemos que Jesus esteve na casa de fariseus, mas seus corações, quando Jesus saiu, continuaram vazios. Nós sabemos pelo texto que Jesus nem chegou à casa do centurião, mas o centurião ficou cheio de Deus, cheio do Senhor Jesus. Eu creio que a gente tem algumas aplicações práticas muito interessantes aqui. Como nós estamos envolvidos num contexto de ser, ou melhor, de fazer coisas
de realizar coisas, de comprar o respeito, comprar a atenção, de tentar conquistar a simpatia, de se fazer querido, porque achamos que temos que mostrar serviço, temos que exercitar, em vez de um relacionamento de sujeição, um relacionamento normalmente de aproveitamento. Este homem demonstra numa posição tão alta dentro do Império Romano, ele mostra uma sujeição, uma compreensão da sua total incapacidade de resolver aquela crise e a total capacidade daquele judeu que veio em nome de Deus suprir as suas necessidades. Mas esse é um aspecto. Esse é um aspecto. O outro aspecto que a gente vai pensar é do verso 9 em diante. O texto diz que Jesus admirou-se dele. Nos evangelhos nós temos apenas duas situações onde essa expressão de Jesus estar admirado acontece. Uma é o contexto lá da grande fé do gentio, aqui, né, neste caso, e outra em Marcos 6, que é diante da incredulidade dos cidadãos de Nazaré. São esses dois episódios onde Jesus fica, essa expressão, Jesus fica admirado. Um é com a confiança que aquele gentio romano tem de que Jesus é o Filho de Deus e tem poder e autoridade para curar e fazer o que ele quiser. E o outro extremo da história, com a total incredulidade dos cidadãos de Nazaré, Jesus também ficou lá em Marcos 6, verso 6, ficou admirado. Irmão, Jesus não está impressionado com aquela apresentação que os judeus fizeram do centurião. Por mais elogiável que fosse, muito legal o centurião estar sensibilizado e permitir que a sinagoga fosse reconstruída e dar talvez apoio, recursos, e ser bondoso com os judeus numa época onde os judeus eram tão rejeitados. Mas Jesus elogia, Jesus em nenhum momento aqui diz que ficou admirado com os favores do gentio, mas Jesus ficou admirado com a postura de fé, de confiança e de esperança que aquele gentio teve em Cristo, no Senhor Jesus, que nem pessoalmente ele o viu, nem sequer ele olhou para os olhos de Jesus. Ele apenas creu naquele que vinha sendo anunciado como Filho de Deus. E isso sim gerou a admiração de Jesus. É bastante interessante, eu que fui militar, quando eu vejo o verso 8, inevitavelmente vem essa dinâmica aqui, né, de tropa, né? Pois também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sobre o meu comando. Digo a um vá e ele vai, a outro venha e ele venha. Digo a meu servo faça e ele faz. Eu vivi intensamente essa dinâmica e naquele contexto ali, onde o centurião sabe muito bem o que é uma linha de comando, o que é ordenar e o outro obedecer, o que é dizer o outro faz e o outro fazer e ele obedecer e fazer aquilo que foi ordenado. Ele tem essa percepção quando ele diz para Jesus: Senhor, se o Senhor disser, esteja curado, ele vai estar curado, porque eu sei o que é autoridade para governar. Irmãos, como nós carecemos de um relacionamento assim com Jesus, esse que vemos pela fé, experimentamos pela obra do Espírito Santo dele em nossa vida, pelas verdades bíblicas que temos tido o privilégio de conhecer e experimentá-las. Como nos falta este nível de relacionamento com aquele que vemos. Que julgamos muitas vezes que Jesus até nos deve alguma coisa porque eu fui à igreja, porque eu sou isso, porque eu já estou há tanto tempo na igreja, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. Ainda ousamos achar que Jesus nos deve muitas vezes alguma coisa. Este homem, sem nunca ter estado com Jesus, sem sequer trazer para si o mérito daquilo que de fato ele fez. Protegeu os judeus, ajudou na construção da sinagoga.
Ele nem ousa isso. A única coisa que ele diz: não vem na minha casa, eu não sou digno do Senhor entrar na minha casa, eu sou um gentio, mas eu creio que o Senhor é Deus. E como eu dou ordens, e aqueles que eu dou ordens, eles obedecem, imagina o Senhor. Irmãos, nos falta um relacionamento desse tipo com o Senhor Jesus. E a pergunta que eu fiz para mim, neste momento aqui, é: será que o Senhor se admira da minha confiança nele? Ou ele se admira da minha incredulidade, como foi dos nazarenos, ou com os nazarenos? Que tipo de admiração eu tenho despertado no meu Salvador? É uma pergunta importante que merece ser bem respondida. O texto termina, esse bloco do verso 1 a 10, termina com Lucas, na sua narrativa, dizendo que nem em Israel, nem entre os judeus, onde essa confiança deveria ser experimentada e vista pelas pessoas ali ao redor, entre os judeus que deveriam esperar e confiar em Jesus como de fato o Filho de Deus, nem em Israel nada parecido aconteceu. Na verdade, isso nunca existiu. Esse bloco termina com a informação de que os emissários retornaram então para a casa dos gentios, chegando lá, viram o servo recuperado, com saúde. E começa então um novo momento. Em seguida, o texto diz no verso 11, logo depois, nós vamos ver que Jesus não se compadece apenas de uma pessoa com uma fé admirável, mas ele também demonstra uma profunda compaixão quando uma mulher viúva perde o seu filho novo. Na verdade, o texto diz que é o seu único filho. E muitos comentaristas dizem que ele era bem novo. Uma mulher que naquele momento estava apenas chorando, gemendo de dor, sem expressar nenhum tipo de fé. Ela estava apenas demonstrando a sua dor. Ela chorava. Naquela cultura, irmãos, aquela mulher ser viúva, mas com um filho homem, aquele filho homem supriria o papel patriarcal da casa. Aquele filho homem morrendo, e pelo que tudo indica no texto, aquela mulher não tendo mais filhos, ela seria nem contada mais entre as pessoas ali de Cafarnaum. Ela seria pela sociedade esquecida. Na verdade, quando um filho novo morre na cultura judaica, era como se Deus estivesse punindo aquela mulher. Ela estava então, naquele momento ali, sentindo todo tipo de dor, além de uma forte rejeição social que viria logo depois do sepultamento do seu filho. Então, era um momento dramático. Aquela mulher não estava exercendo nenhum tipo de fé naquela hora. Ela estava chorando apenas de dor, chorando a sua miséria, da perda do seu filho e da sua situação dali em diante. Era aquilo que estava acontecendo naquele momento. Então, na sequência daquela cura tão espetacular à distância que Jesus fez nos versos 1 a 10, de maneira exclusiva. Estava até vendo, para variar, estava vendo o doido da Atena ainda há pouco, né? E entrou uma nota lá, e ele, gente, exclusivo. E eu pensei aqui em Lucas. Porque essa narrativa agora dos versos 11 a 17 é exclusiva de Lucas. Se fosse para o Datena, ia entrar lá, exclusivo. Só Lucas falou isso. É exclusivo de Lucas os detalhes que nós vamos ver aqui deste novo momento tão espetacular de Jesus, demonstrando profunda compaixão por aquela mulher. Dos versos 11 e 12, nós temos o momento do encontro. Jesus sai dali daquele contexto anterior
ele foi para uma cidade chamada Naim, diz o verso 11. E era uma caminhada de 2 dias, irmãos. Ele não pegou metrô, não. Era uma caminhada de 2 dias, pelo menos 50 quilômetros de distância. E Jesus desce para Naim. Próximo ali do portão da cidade, haviam penhascos, era uma região montanhosa, perto ali do mar da Galileia. Então, uma região de penhascos montanhosa, e ali geralmente eram os sepulcros, onde as rochas eram escavadas para colocar os mortos. E Jesus passa por ali, na entrada da cidade, por esses penhascos, onde certamente haviam sepulturas. E Jesus chega ali no momento absolutamente certo, e aqui é onde vemos mais uma vez a absoluta soberania de Deus sobre esses eventos que envolveram a vida pública de Jesus, a humanidade de Cristo. Jesus chega a Naim ali acompanhado dos discípulos, de uma grande multidão, como o texto nos indica. Irmão, Jesus caminhou muito. Como disse, pouco mais de 50 quilômetros de Cafarnaum a Naim. E como sempre, muita poeira, muita estrada quente, muita sede, sujeitando-se então às insolações da vida, aos calorões e a um deslocamento cansativo, desgastante. E nesse processo, com propósitos bem definidos, haveria ali uma multidão que estaria pronta para presenciar o único filho falecido de uma viúva enlutada e desesperada, voltando a viver. Era importante no ministério público de Jesus ficar testemunhado a todas as pessoas que Jesus era realmente o Filho de Deus, e ele estava ali para mostrar isso através de coisas que o homem não poderia produzir. E que as pessoas, vendo que ali aquele homem estava em nome do Senhor Jesus, na verdade, do Senhor Deus, como o próprio Filho de Deus, naquele lugar, só ele poderia fazer isso. Isso estavam diante do cumprimento das profecias que já haviam sido feitas para a vinda de um libertador. Mas, mais uma vez, temos alguns detalhes dos versos 13 a 15 que a gente não pode passar direto, e Lucas ele é muito bom nisso. Vamos comigo, então, tentar visualizar a cena. Jesus chegando em Naim com uma senhora de uma caravana. Eram os seus discípulos e mais uma multidão que vinha com Jesus. E se encontra nos portões da cidade de Naim com uma outra caravana, mas eram carpideiras. Sabem o que são carpideiras? Aquelas choradoras profissionais, né? Aquelas que já tinham por geralmente viúvas idosas, que tinham a missão naquela cultura de estar nos velórios e ficavam chorando pelo morto, né? Então as carpideiras iam à frente, logo depois vinha a mãe e os carregadores, talvez 4 homens carregando numa tábua, como diz o texto, envolvido num pano, normalmente era linho, que ele era enrolado, o corpo do morto, só ficava o rosto de fora. Vocês até hoje, quando vem algum bombardeio lá no Oriente Médio, pode observar como eles carregam os mortos. Até hoje é assim lá no Oriente Médio. Eles enrolam em panos, fica o rosto de fora, levando numa tábua, e os carregadores levando como se fosse um andor. E o texto nos diz que ela devia ser uma mulher conhecida, não rica, mas talvez uma mulher reconhecida naquele contexto. E haviam muitas pessoas que vinham também seguindo aquele cortejo. Então percebam que 2 caravanas se encontram. A caravana da vida, com Jesus, o Senhor da vida, e a caravana da morte. Uma mulher chorando, desesperançada, carregando o seu único filho morto, com as carpideiras chorando a morte daquela criança. Que contraste tremendo. Verso 13 diz que o Senhor Jesus, ao ver aquela mulher, se compadeceu dela. Eu fico pensando no meu Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o próprio Deus se compadecendo de alguém. O momento onde Jesus, como lá no encontro quando tomou conhecimento de que o seu amigo Lázaro havia morrido,
Ele também se compadeceu tremendamente e chorou. Ele vendo aquela cena ali, junto com os que vinham com ele, e mais aquele grupo de dor e choro, e aqui o grupo de vida e esperança, ele para e se compadece e lamenta por aquele momento, e com uma ternura muito grande, eu acredito que Jesus vai até aquela mulher, olha para ela e diz: não chore. Isso parece meio estranho. O que mais aquela mulher podia fazer? Naquele momento ela só podia chorar. Ela acabou de perder o seu filho único. Como eu disse, aquilo que esperava aquela mulher mais adiante era dramático. Talvez ela nem estivesse com aquilo na mente naquele momento, mas apenas a dor da miséria daquele momento. A questão é que esse não chore de Jesus, uma sentença tão simples, ela vinha cheia de um intenso poder e consolação divinos. Aquilo que ele declara àquela mulher ali, viúva, na sua profunda dor, na sua profunda aflição, quando ele diz para ela: não chore, eu creio que olhando para os olhos daquela mulher, talvez levantando até seu rosto, é a mais profunda demonstração do amor que ele veio demonstrar por pecadores como nós. É a mais profunda compaixão que ele demonstra por pessoas que estão num contexto de alma miserável, de dor e morte. É isso que Jesus veio fazer para com aqueles que choram, trazer esperança. Então ele vai, se aproxima, calado. Não vemos nada no texto sugerindo que ele falou, que ele levantou mão ou fez. Levantou mão, até pode ter levantado sim. Eu vou dizer como. Ele apenas se desloca, ele vai até, calmamente, até a tábua onde estava, aqui no texto fala caixão, e ele não toca no corpo. Ele não diz: em nome de Deus, vai agora e levanta. Ele vai até ali, calma e serenamente, e ele toca com a mão no caixote, no caixão. O texto nos diz que os carregadores param. Não tem nada no texto que diga que ele botou a mão no morto. Ele toca na madeira, na tábua que aquele jovem está sendo carregado. E diz ali nos versos 14 e 15. Interessante que ele faz isso como no mesmo contexto de Lázaro, né? Ele chama pelo nome. Lázaro, naquele dia ali, eu já disse para vocês, repito, a ordem de Jesus ali foi algo tão extraordinário no contexto de Lázaro, que se Jesus não chama Lázaro, levanta e sai daí, tinha saído morto de tudo quanto é buraco que tivesse morto lá naquela região, tinha saído gente. Ainda bem que ele chamou pelo nome. E aquele mais calmamente, ele diz: jovem, como se ele estivesse ouvindo. Na verdade estava, né? Ou passou a ouvir, não sei. É grande demais isso aqui para mim. Jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar. Quem é você? Ou quem é o Senhor? O que eu estou fazendo aqui com esses caras me carregando? Deve ter sido muito interessante. Muito interessante. E Jesus certamente o pegou, o levantou e o entregou. O pegou, o levantou por minha conta, o texto diz apenas: Jesus o entregou à sua mãe. Irmãos, por meio da ressurreição deste jovem morto, Jesus revelou-se para aquela comunidade, para aquelas pessoas que estavam ali. Isso, sem dúvida alguma, não havia internet, nem Facebook, nem WhatsApp, mas isso andou rápido. E toda aquela comunidade, toda aquela região percebeu que estavam diante do Messias esperado. Verso 16 diz que a declaração deles é que Deus interveio em favor do seu povo. Todas as promessas messiânicas, eles criam, pelo menos naquele momento, que estavam diante de um fato extraordinário,
que aquele único que poderia dar vida veio. Só que eles não podiam imaginar que a vida que Jesus vinha dar não era apenas o que veio dar, não era apenas aquela que limitava a levantar mortos de sepulcro, mas é aquela que lhe tiraria o homem da morte eterna, da escravidão no pecado. Isso eles não podiam ainda entender. Mas isso é o que realmente Jesus veio fazer. E aqui eu preciso fazer uma observação. Não são poucas as pessoas que pegam estes textos de Jesus ressuscitando mortos, Jesus curando doentes, e transportam para o século XXI, como se eu tivesse que agora invocar o nome de Jesus e ordenar que mortos saíssem do caixão e que pessoas ficassem instantaneamente curadas porque Jesus fez assim ou porque Paulo fez assado. Por que que Jesus agiu assim? Porque Jesus estava testemunhando para incrédulos de que ele era o Messias esperado, a promessa de Deus, que traria não simplesmente uma libertação temporal, que certamente aquele jovem curado ficou doente, mas adiante morreu. Este jovem aqui que levantou-se, certamente passou o tempo e ele morreu, ele ficou velho e morreu. Mas aquele episódio específico veio demonstrar que Deus cumpriu as suas promessas, trazendo o libertador para pecadores carentes de libertação. Jesus já veio, irmãos, para nós? Já veio, amém? Jesus já foi à cruz e morreu pelos nossos pecados, nos deu a segurança de perdão de pecados e vida eterna. Precisamos, então, estar ordenando que defunto levante de caixão? Sim ou não? Não. O propósito deste momento aqui se cumpriu plenamente. O mesmo Deus que tem poder para fazer o que Ele quiser, levantar morto, curar doente, eu continuo crendo que é o mesmo Deus que tem poder para isso tudo hoje, mas não estamos sendo ordenados a fazer isso hoje nesse texto. Amém? O que esse texto está querendo dizer para a gente então? O que vemos aqui no verso 17 é que a notícia de Jesus Cristo como o Messias se espalhou por toda a Judéia, e esse era, sem dúvida alguma, o grande propósito desse testemunho messiânico, e essa divulgação tão grande desses atos sobrenaturais e milagrosos de Jesus nos dão aqui a transição para o que vamos ver no próximo bloco, que é este encontro de Jesus, ou melhor, esse episódio, né, que vai vir à frente a respeito de João Batista. Esse trecho aqui ele faz uma transição para isso. Mas eu quero concluir da seguinte forma. E daí, pastor? Legal, já vi, o centurião fez isso lá com... Jesus fez isso com o servo do centurião, Jesus fez isso com a viúva de Naim, muito legal. Mas existem contrastes aqui entre esses dois incidentes muito significativos. O centurião, seguramente ele era um homem rico. A viúva de Naim, seguramente não era rica. Talvez não fosse uma mulher que vivia nos portões de Naim. Talvez ela fosse viúva de um homem que lhe deu algum tipo de relacionamento, porque havia muitas pessoas que iam com ela naquele cortejo, não é? Mas seguramente não era rica. Aquele centurião era um gentio. Aquela mulher era uma judia. Contrastes gritantes. Aquele centurião pediu a cura, exercitou fé, confiança e esperança, pedindo cura para o seu filho, ou seu servo. Aquela mulher não fez nenhum tipo de pedido. Ela não expressou nenhum tipo de fé. Ela só chorava a sua miséria quando Jesus a encontrou. Jesus curou, então, o servo do centurião, e Jesus também ressuscitou o filho daquela mulher que estava morto. Com a mulher de Naim, Jesus estava presente. Com o centurião romano, Jesus nem sequer chegou na sua casa. Eu acredito que o centurião não viu, talvez, Jesus pessoalmente, pelo menos naquele contexto ali. No contexto do centurião,
Não houve nenhuma notoriedade pública, nada, não se divulgou. A resposta daquele evento ficou ali, para que fosse divulgada, talvez, de boca em boca. O que diz apenas é que os servos dos amigos do centurião voltaram para casa e viram que o jovem, que o servo estava bem, estava bom, estava curado. Já no contexto da mulher de Naim, da viúva de Naim, vimos que houve todo um alarde, ficaram todos impressionados, impactados, cheios de temor, e divulgou-se, então, um grande testemunho, então, passou a ser dado de que Jesus veio para os seus, e conforme foi predito no Antigo Testamento, e devia ser esperado pelos judeus. Qual é a grande lição aqui, irmãos? Não há forma. Não há o método. Olha, vai na igreja tal, que lá tem o método de ser abençoado. Lá o pessoal põe mão, sobe monte, decreta, ordena. Essas coisas está cansado de ver e ouvir. Não há método. Estamos aqui exatamente diante da realidade de que não há paradigmas. Não há regras que limitem o agir de Deus. Deus agiu soberanamente na vida daquela mulher que nem sequer expressou uma gota de fé. E seguramente aquela mulher foi impactada pela presença de Jesus como Deus. Aquele jovem lá, aquele centurião romano, expressou uma confiança e uma esperança enorme no Senhor Jesus, sem que Jesus sequer tivesse chegado perto dele. E o Senhor ainda disse: fiquei admirado com este homem gentio. Irmãos, o que Deus quer de nós hoje com Ele é relacionamento. O que Deus requer de nós hoje com Ele é um relacionamento de temor e tremor, de confiança e esperança de que Ele é Deus, e não de regrinhas, de métodos, de formuletas de que Deus vai fazer se eu fizer isso, se eu ordenar, se eu tiver fé. Se tiver, você vai fazer. O que diria a mulher de Naim? Qual tipo de fé aquela mulher exercitou? Se ela não tivesse contado com a misericórdia de um Deus soberano que vê o que nós não vemos, que sabe o que nós não sabemos, se compadece como nós não nos compadecemos. Jesus não botou mão em ninguém. Jesus nem foi até a casa do centurião, ele apenas disse, como foi a mensagem de domingo: Deus falou? O que é? O resto? Está falado. É assim que nós temos nos relacionado com Deus, irmãos, com a sua palavra? É desse jeito. Nos relacionando com Deus como um Deus de poder, que Ele vai fazer soberanamente aquilo que dentro da sua vontade perfeita, justa e santa é necessário para a minha vida agora. Quer que eu expresse fé dependente, e sabe que eu muitas vezes vou expressar apenas a minha miséria e a minha dor. Ele continua bom e misericordioso, pronto para vir a nossa direção, nos dando aquilo que a gente precisa e não aquilo que a gente quer, obrigatoriamente. Amém? Vamos ficar de pé então e vamos orar. Bondoso Deus, muito obrigado por podermos vivenciar, ó Pai, estes 2 momentos tão importantes na vida pública de Jesus. Muito obrigado porque isso aqui revela, ó Pai, o Deus de amor que Tu és. O Deus bondoso, o Deus que quebra os nossos conceitos e preconceitos. O Deus que vai além do que podemos pensar. Um Deus de amor e de justiça que se compadece do pecador porque Tu és santo e justo e bom. Que espera que nós exercitemos fé confiante e dependente, mas que ao mesmo tempo sabe da nossa miséria e se compadece de pecadores miseráveis como nós. Ó Deus querido, muito obrigado pela Tua palavra e por estes 2 eventos tão significativos para a nossa vida. Assim eu te peço, ó Pai, agradecido em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, irmãos.